Muito bem, então o que é que nós vamos aprender na preparação da prova de língua portuguesa? Nós vamos aqui praticamente aprender os tópicos e características de uma prova de língua portuguesa. Ok? Ou de língua, sim, de língua portuguesa. O professor colocou de língua portuguesa. Língua portuguesa. Meninas e meninos, é assim, o professor só vai falar aqui da característica de uma prova de língua portuguesa. E é nesta característica onde baseiam-se as provas de língua portuguesa. Se os meninos ficarem atentos e aprenderem com este vídeo, é claro que amanhã na prova de língua portuguesa sair-se-ão bem, ok? Então, vamos lá. A característica, ou a prova de língua portuguesa tem como característica texto, ok? Na prova de língua portuguesa vem sempre um texto. Depois do texto, o que é que aparece? Vem a interpretação do texto. Depois da interpretação do texto vem a gramática e, por fim, aparece a composição ou então redação. Ok? Então, esta é a característica de uma prova de língua portuguesa. Assim sendo, vamos lá no que toca ao texto. Para a prova de língua portuguesa de amanhã, poderá sair um texto, isso é verdade. Agora, qual é o tipo de texto que vai sair? Isto os meninos desconhecem, é isso que as meninas e os meninos não sabem. Muito bem. Então, nós aprendemos vários tipos de textos. Nós aprendemos textos narrativos, aprendemos praticamente texto poético, aprendemos o texto informativo e outros tipos de textos. Nós vimos que diante do texto narrativo existe um narrador, alguém que conta a história, e existem os personagens que fazem a história acontecer. Diante do texto poético, o texto poético praticamente trata de poema. E um texto informativo é um texto que passa uma determinada mensagem, uma determinada informação. Estes são os três tipos de texto que eu pude aqui destacar. Vamos agora na interpretação. Independentemente do texto que poderá sair na vossa prova de língua portuguesa, o professor sempre vai colocar a interpretação. E a interpretação ou compreensão do texto tem de se basear no título do texto no título do texto e no texto em si, ok? Nenhuma pergunta é formulada ou é colocada na prova de língua portuguesa na interpretação sem que esta mesma pergunta baseie-se no texto, ok? Então, primeiro é imperioso que vocês saibam que vai sair um texto. Depois de sair um texto, vai sair a interpretação do texto. Na interpretação do texto, isso, o professor ainda já disse isso hoje em sala de aula, na interpretação do texto existem perguntas tradicionais, ok? O que é isso, perguntas tradicionais? Existem aquelas perguntas que em todas as provas vêm, ok? Então, essas são as ditas perguntas tradicionais, são as perguntas modelos tradicionais, como por exemplo, qual é o título do texto? Estão a ver? Esta pergunta é considerada como uma pergunta tradicional, ok? E ao invés de vir qual é o título do texto, talvez também poderia sair a pergunta de forma diferente. Qual é o tema do texto? Estão a ver? Qual é o título do texto ou qual é o tema do texto? Dá na mesma. E a segunda pergunta que nunca falta também, que tem a ver com a pergunta tradicional, é esta aqui. Quantos parágrafos tem o texto? Esta pergunta também nunca falta. E a terceira e última pergunta são nas perguntas tradicionais, ok? A terceira é: quantas frases tem o primeiro parágrafo? Nesse caso, quando vocês estiverem a fazer a prova de língua portuguesa, é claro que nós já aprendemos a contar os parágrafos. Um texto pode vir 7 parágrafos, 6 parágrafos, 8 parágrafos. E dentre os parágrafos que o texto vai apresentar, o professor poderia colocar uma pergunta mediante ao parágrafo. Se, por exemplo, eu achar que o terceiro parágrafo tem 3 frases e eu quero testar a capacidade dos meus alunos, se eles perceberam ou não, então eu questiono quantas frases tem o terceiro parágrafo. Então, a questão dos parágrafos, o professor pode variar, ok? Ele pode variar na questão dos parágrafos.
E agora sim vamos cair para a gramática. Toda a prova de língua portuguesa nunca falta a parte gramatical, ok? Então, esta aqui é a nossa gramática. Aqui na gramática, o que é que os meninos devem estudar ali em casa? Na gramática, é imperioso que os meninos estudem a divisão silábica, ok? Porque geralmente o professor tende a colocar questões do tipo, ou do gênero, faz a classificação, faz a divisão silábica e classifica quanto ao número de sílaba, não é? Quer dizer, os professores tendem a elaborar prova deste gênero, faz a divisão silábica e classifica, quer dizer, só numa pergunta o professor pede praticamente para os meninos fazerem duas coisas, que é fazer a divisão silábica e posteriormente classificar as palavras. Por exemplo, um exemplo que o professor pode dar, escola, a palavra escola, escola, vamos dividir a palavra, fazer a divisão silábica é escola, dividimos a palavra. Agora, se o professor pedir para classificar a palavra escola, aí é onde vamos encontrar esta parte que o professor colocou aqui, né? Vamos encontrar se a palavra é monossílabo, vamos ver se a palavra é dissílabo, trissílabo ou então polissílabo, ok? Isto aqui aí estamos a falar da classificação das palavras. Então, é necessário relembrar isso, que os meninos estudem ali em casa. Depois, vamos pegar aí um outro assunto, que ainda na gramática, que são os sinônimos. Sinônimo. Temos aqui o sinônimo e vamos encontrar também o antônimo. Isso aqui faz parte da parte gramatical em língua portuguesa. Quando é que estamos diante de um sinônimo? Estamos diante de um sinônimo quando estamos diante de palavras com mesmo significado. Podem ser palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Por exemplo, o professor ainda está alegre. Por outras palavras, o professor ainda está contente. Logo, isso é que são sinônimos, são palavras sinônimas, ok? A casa é bonita, a casa é linda. Quer dizer, são palavras sinônimas, ok? Acho que está claro. Vamos lá, antônimo, ok. O antônimo aí já é um pouquinho diferente. Quando estamos a nos referir, quando estamos a falar de antônimos, estamos a nos referir das palavras contrárias. E quando falamos de palavras contrárias, posso dar o seguinte exemplo: alto, baixo, grande, pequeno, sim, não, perto, longe, ok? Então, os meninos devem conhecer as palavras sinônimas e palavras antônimas. E isto também pode vir para a prova. E vamos lá correr com o nosso tempo aqui no YouTube. Para terminar a questão gramatical, vamos encontrar os substantivos, ok? Aqui nos substantivos nós aprendemos praticamente os substantivos próprios e os substantivos comuns. Quando é que estamos diante de um substantivo próprio e quando é que estamos diante de um substantivo comum? Nós aprendemos praticamente isso. Nós estamos diante de um substantivo próprio quando este substantivo atribui, quando estamos diante de um nome de alguém ou de alguma coisa que só ele que tem ou só ele que existe. Por exemplo, professor Enda, Renda, não é? Só o professor Enda é mesmo professor Enda, então logo é um nome próprio. Pitruca, ok? Pitruca, não existe um outro Pitruca, logo é próprio, é um nome próprio, Pitruca. O nome do aluno, da aluna que está a assistir esse vídeo é um nome próprio, está a ver? Exatamente, mas que nomes de cidades também são nomes próprios. Benguela é um nome próprio, Angola é um nome próprio, Luanda, Catumbela, Luongo, Compão, Restinga, não é? Enfim, ok? Então, estamos a falar de nomes próprios. Já os substantivos comuns são nomes que não existem, não é só ele que, ou seja, não existem, não existe uma só
coisa ou uma só pessoa, não é? Como, por exemplo, o professor está aqui com uma lapiseira, né? Esta lapiseira, se eu falar lapiseira, claro, existem várias lapiseiras. Logo, é um substantivo que comum. Se o professor, por exemplo, pegar o quê? Pegar, por exemplo, este microfone aqui de lapela, né? O modelo dele é este também que o professor está a usar, este microfone de lapela. É claro que, se o professor falar microfone de lapela, o microfone de lapela também poderíamos exemplificar como um pronome que, ou um substantivo que, comum, não é? Microfone de lapela. Ou um exemplo prático que poderíamos dar, galinha, a galinha, né? Existem várias galinhas, o pato, ok? O boi, não é? Então, é mais ou menos isso. Vamos correr com o nosso tempo para esse vídeo não estar longo, ou não ser longo, ou não estar longo. Vamos lá, vamos avançar. Composição. Tema. Depois de terem feito a questão de trabalhar a interpretação, trabalhar a gramática, vem a questão da redação ou composição. E na composição, geralmente os professores colocam perguntas da composição relacionando sempre ao tema. Qual é o título do vosso texto? Qual é o trabalho que vocês vão trabalhar qual é o trabalho que vão fazer na prova? Depois de terem feito este trabalho, depois de terem trabalhado a interpretação, algo assim do gênero, o mesmo tema tende a ligar com a composição, ok? Então, o professor aqui pode colocar um tema e pode orientar a escrever um texto criativo sobre, e nós aprendemos durante este trimestre, até o presente momento, vários subtemas e temas a respeito de textos criativos ou então composições. Então, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre as características ou a característica de uma prova de língua portuguesa. Falou para vocês o professor Enda Records. Tchau, até o próximo vídeo. Boas provas, bom trabalho ali.